iniciar nosso segundo dia da Semana de Cultura Religiosa. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem. Hoje a gente dá início ao nosso segundo dia, a mesa temática da nossa 16ª Semana de Cultura Religiosa, que esse ano tem o tema Esperançar o Mundo, Inovação, Espiritualidade e Ética. Nessa nossa primeira conferência, de hoje, terça-feira, nosso olhar se volta para um dos grandes desafios do nosso tempo, que é o universo digital e os crimes cibernéticos. Em meio às novas tecnologias que conectam pessoas, existem também os seus riscos, ameaças, que correm o risco de ferir a dignidade humana e a segurança. Então é necessário, urgente, pensar o direito e a ética como que podem contribuir para transformar o espaço digital em um ambiente de respeito, justiça e esperança. Para essa conferência, temos a alegria de receber a doutora Bianca Freire, advogada, professora universitária, doutora em Direito pela UERJ, mestre em Sociologia Política e especialista em Direito Militar e Penal Militar. A doutora Bianca também é pesquisadora do Programa de Estudos da América Latina e Caribe, do Núcleo de Pesquisa do Observatório de Direitos Humanos da América Latina, do Centro de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e integrante também do Instituto de Medicina Social da Faculdade de Direito da UERJ, além de exercer funções na Comissão de Direito Militar da OAB do Rio de Janeiro. Então, sua trajetória acadêmica é marcada pela defesa da justiça, da ética e dos direitos humanos. E ela, então, fará a conferência com o tema Combate aos Crimes Cibernéticos para alimentar a esperança em um mundo melhor. Então, a gente pode acolher agora a doutora Bianca Freire, na sala de aula. Ela já pode iniciar a conferência. Olá a todos, bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui, é um prazer falar para tantos jovens sobre um tema tão relevante, né? Um tema tão atual, que são os crimes cibernéticos. Eu sou professora de Direito Digital e é muito curioso porque às vezes a gente vê que os próprios jovens, que a gente acha que crimes cibernéticos, as maiores vítimas são as pessoas com mais idade, as pessoas que não têm tanto conhecimento de tecnologia, mas aí quando eu começo a conversar com os alunos eu vejo que isso não é algo único do pessoal mais velho. E às vezes a gente também não sabe que a gente não só pode ser vítima de um crime digital, como a gente pode ser também o autor de um crime digital. Então, a partir do momento que a gente pratica determinadas condutas que as leis determinam que são crimes digitais, a gente passa de vítima a autor. Então, é muito importante a gente saber o que a gente também não pode fazer nessa área. O direito digital, ele é um direito que não é novo, mas é um direito que vem crescendo muito, porque a pandemia, ela fez com que tecnologias que a gente achava que seriam coisas muito longes, muito futuras, se tornassem cada vez mais próximas. Então, durante a pandemia, no futuro a gente vai ter aula online, a gente vai ter curso EAD. No futuro a gente vai ter a telesaúde. No futuro a gente vai ter a audiência por videoconferência. E aí veio a pandemia e tudo virou online sem o devido preparo. E aí, além dessas tecnologias, a gente sabe que tudo evolui no mundo para o bem e para o mal, né? Infelizmente. E quando eu vi que esse tema aqui, a gente falar de crimes cibernéticos para a construção de um mundo melhor, é muito importante porque a gente ouve muito se falar em problemas, mas a gente ouve muito pouco se falar em soluções. Então, quando a gente tenta falar desses crimes
para construir uma nova relação na sociedade, como eu deixo de ser vítima ou como eu deixo de praticar crimes, isso é muito interessante. E aí a pandemia veio e tudo aquilo que era embrionário passou a ser algo instantâneo. E os crimes digitais começaram a acontecer de uma proporção muito maior. Principalmente quando a gente passou a ter o aplicativo do banco no nosso celular, né? Quando a gente passou a ter Pix. E aí é curioso que a gente começa a ter mecanismos para vetar esses crimes, mas aí o criminoso ele também evolui e ele consegue novos mecanismos. Então a gente tem a conta, aí a gente passou a ter o cartão virtual, aí o cartão virtual também passou a ser clonado. E aí a gente passou a ter chaves Pix que também não são seguras. E aí a gente começa a ter um boom do e-commerce. Todo mundo comprando online, porque é mais barato, porque é mais cômodo, ou porque a gente vive numa sociedade cada vez mais consumista. E aí a gente às vezes não precisa de nada. Antigamente, como a gente precisava ir à loja para comprar, por mais que a gente fosse consumista, a gente precisava sair de casa. Hoje em dia, com isso aqui, que praticamente é uma extensão do nosso corpo, a gente está entediado em casa, o que a gente faz? Compra. Tô à toa, deixa eu ver o que tem na Shopee, o que tem na Amazon hoje. Hoje é 10/10, é 7/7, e a gente sai comprando. E aí, tudo isso, a gente vai sendo ali armazenado no arquivo de alguma pessoa que não é bem intencionada, os nossos dados vão ficando ali e a gente não tem noção de quantos lugares tem os nossos dados. A gente não tem noção do quanto de pessoas têm acesso às nossas informações, porque a gente sai mexendo. Estava conversando ali com a professora Mônica, com o padre Anderson e com a professora Eva sobre a Alexa. Todo mundo aqui tem, algumas pessoas têm Alexa aqui em casa? A Alexa escuta tudo que a gente faz. O celular também, né? Quem aqui nunca conversou com alguém sobre um assunto? Ah, quero viajar para tal lugar. Mexe no celular e aparece um monte de propaganda de viagem. E nem todas são verdadeiras, né? E aí entra também um pouco da malícia. Se a gente vê um site que tem uma roupa de marca por R$30, o golpe tá aí. Então até que ponto eu sou enganado e até que ponto eu quero obter vantagens? Porque se eu sei que aquilo não pode ser daquele valor, por que eu compro? Então, a pandemia, ninguém podia sair de casa, as lojas fechadas, as lojas começaram a ter suas plataformas virtuais, todo mundo começou a ter uma internet melhor dentro de casa, a ter um celular melhor para poder acompanhar as coisas, e a gente teve aí um boom de crimes cibernéticos. Quando eu era jovem, o único crime cibernético que a gente via era o vírus, né? A gente passava um antivírus no computador e resolvia os problemas. E o que o vírus fazia? Ele atingia nosso e-mail, apagava tudo, mas a gente não tinha a quantidade de informações armazenadas num celular, num tablet, num computador que a gente tem hoje. Então, a proporção do prejuízo era muito menor. E ainda assim a gente ficava desesperado. Tem um vírus no meu computador. E a única coisa que o vírus fazia era apagar tudo. E a gente achava que era um problemão. Hoje em dia, não só apaga tudo em alguns casos, mas pega todos os seus dados, consegue fazer compra e tudo muito rápido, né? A maioria, qual o curso de vocês? Tá misturado? Tem alguém do direito aqui? É que hoje tem, essa semana, o direito está em prova. Então, a prova da semana, então muitos alunos acabam indo. Não, melhor, porque eu vou explicar coisas mais, assim, básicas mesmo para quem não é de direito, menos técnicas, né? E aí a gente tem a definição de crimes cibernéticos.
Então, crimes cibernéticos são todos aqueles atos ilícitos que são praticados por redes de computadores, dispositivos associados a redes digitais, sites e tudo aquilo que a gente faz num ambiente digital. A gente está numa época em que o mundo digital ele está muito junto com o mundo real. Quando eu comecei a lecionar a disciplina de Direito Digital, ela era um mundo à parte. Então a gente falava do direito digital com termos técnicos, a gente falava do direito digital como uma coisa específica. E agora a gente tem o direito digital em todas as áreas da nossa vida. Antigamente, né, quando a gente tinha um problema de direito do consumidor, era só a loja. Agora é tudo em site. A gente tinha problemas de xingamentos, de ofensas, né? Hoje em dia tudo em rede social. Então a gente passa a ter um número maior de crimes que antigamente a gente só via pessoalmente, cara a cara, em âmbito digital. Só para vocês terem um exemplo, hoje em dia, uma coisa que antigamente, num passado não muito distante, a gente não conseguia imaginar, a gente já tem, que é o estupro digital. Quando que, há pouco tempo atrás, a gente ia imaginar que o estupro, que é uma coisa física, poderia acontecer em ambiente digital? E aí, o direito penal teve que se adequar às novas práticas criminosas. Então, surgem novos crimes que até então, a nossa lei penal é de 40, nunca ia imaginar que aconteceria. Então, crimes que a gente só via acontecer pessoalmente, hoje em dia está tudo em outro âmbito. Os crimes hoje em dia a gente diz que acontecem na nuvem. Um exemplo são as guerras, né? Como é que eram as guerras antigamente? Cara a cara, um atirava no outro. Hoje em dia as guerras são de drone. Não tem mais aquele embate, né? Se a gente falar das primeiras guerras, era cara a cara mesmo. Espada, arco e flecha. Hoje em dia as guerras são de drone, são guerras tecnológicas. Então o embate, ele não é o mesmo, mas a proporção do seu prejuízo, ele acaba até sendo maior, tá? E aqui eu trouxe alguns crimes cibernéticos para os senhores, que são os crimes que a gente tem hoje acontecendo a todo momento, tá? Eu falo uma coisa e faço outra, né? Eu e muita gente. Eu vivo disso, eu só trabalho isso. E uso Wi-Fi de aeroporto. Eu falo coisas na frente da Alexa que eu não deveria falar. Porque a gente está num mundo que a gente precisa se submeter a determinadas coisas para continuar conseguindo viver, né? Então a primeira coisa que eu falo, não uso Wi-Fi de aeroporto porque a gente não sabe quem está ali. Chego eu no aeroporto de qualquer lugar, antes do chip entrar, tô no Wi-Fi. E foi assim que usaram o meu cartão do Uber na Holanda. A gente acha, ai não, mas isso só acontece no Brasil, lá fora não tem ninguém. Gente, isso acontece no mundo todo, o tempo todo, né? Então, os crimes se refinaram, olha que maravilha, né? Os crimes se refinaram para atender à tecnologia digital. Então, o primeiro crime que eu vou falar com vocês é o phishing, né? O phishing, ele é uma técnica de fraude digital em que o criminoso, ele vai se utilizar de mensagens falsas. Então, por exemplo, eu recebo todo dia, não sei se alguém aqui já recebeu, Correios, sua encomenda está restrita na alfândega. Alguém aqui já recebeu essa mensagem? Clique aqui para regularizar a sua situação. Clicou, adeus. Né? Gov, seu cadastro no INSS está pendente. Seu imposto de renda caiu na malha fina. Clique aqui para regularizar. Phishing. Tá? Então, esse tipo de crime, ele é o crime que te manda mensagens e você clica e cai no crime. Então, ele não é um crime que invade e pega sozinho os seus dados.
Ele é um crime em que ele te induz a erro. Eu recebo muito também intimação para audiência. E aí quando eu olho, o que a gente faz? Pois é, imagina. Só que como eu só atuo na área penal militar, eu sei que não é, né? Como é que a gente descobre que isso é crime? Principalmente quando é e-mail. Olhando o remetente. Porque o remetente nunca é um e-mail oficial. Às vezes até começa com uma palavrinha oficial, mas aí vem um monte de código, um monte de número, vem nome de pessoas, e aí a gente descobre. Com FGTS, saque aqui, clique aqui, tudo isso é phishing. Então é aquele que te induz. Além do SMS, ligação, compra aprovada, cartão tal, clique aqui para confirmar ou saber mais. A partir do momento que clicou, acabou. Tudo isso é phishing. Então, gente, além de vocês, né, tomar cuidado, é muito importante que a gente repasse isso para as nossas famílias. Principalmente se a gente tem pessoas mais velhas que vão ter medo de ser verdade e já vão sair clicando. Então, é muito comum. A minha avó não, minha avó é quase uma estagiária, ela é super esperta, então quando alguém liga para ela e fala isso, ela fala assim: a minha neta já me ensinou, vocês estão pensando o quê? Minha avó é demais, podia ter trazido ela para falar hoje. Mas assim, de uma maneira geral, as pessoas vão ficar nervosas, com medo de cair na malha fina, com medo de ter alguma pendência, de perder a aposentadoria. Primeiro vão clicar para depois contar para alguém que fizeram. Então é muito importante que vocês falem isso com as famílias de vocês, que não é assim, que banco não manda SMS, que Gov muito menos. Se já é um sacrifício pra gente acessar o Gov, vocês acham mesmo que eles vão ter tempo de procurar a gente para avisar alguma coisa? Não vão, né? Invasão de dispositivos e sistema. É o famoso hacker. Então, o hacker, ele vai invadir, por favor. O hacker, ele vai invadir o sistema. Seja do seu celular, seja da sua conta bancária, seja o seu e-mail. Eu já fui coordenadora de curso e uma vez invadiram o meu sistema para alterar as notas dos alunos. É crime, hein, gente? Não me liguem se fizerem isso. E assim, infelizmente, todo o sistema é falho. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu tenho alunos tecnológicos, moderníssimos, que falam assim: não, professora, mas isso não acontece comigo não, porque eu sou esperto pra caramba. Gente, se invadem o sistema da Casa Branca, se invadem o sistema do SUS, por que você não vai ser invadido? Eu tenho certeza que você pode ser invadido. Você só não foi invadido ainda porque você não é interessante. Ai, obrigada. A verdade é essa, não é porque você é esperto, porque você não é interessante ainda. Porque se você fosse interessante, com certeza já teriam invadido o seu sistema, tá? E qual é o objetivo aqui? O objetivo dessa invasão é instalar um software que tudo que você faz naquele dispositivo, esse hacker tem acesso. Então ele consegue acompanhar tudo que acontece na sua vida, transação bancária, compra, sistema, se você trabalha em algum órgão. Ele consegue porque ele invadiu o seu dispositivo e conseguiu passar tudo o que acontece nele para o dispositivo dele. A invasão de dispositivo móvel, ela é uma coisa que não é recente, mas que ela passou a ser criminalizada quando aconteceu com uma pessoa famosa no Brasil, que até deu origem à lei. Quem é essa pessoa famosa? Carolina Dickmann, né? Infelizmente, a gente precisa que coisas aconteçam com pessoas famosas para que gerem uma repercussão. Porque se acontece comigo ou com algum de vocês, não dá em nada, né? Eu sempre falo isso para os alunos, igual o homicídio qualificado virar crime hediondo, infelizmente foi graças à morte da filha da Glória Pérez. Se Daniela Pérez não morre em razão daquela crueldade do Guilherme de Pádua, a gente não tinha o
crime de homicídio qualificado no rol de crimes hediondos, que traz aí penas mais graves para esse crime. Uma pena que não foi aplicada ao Guilherme de Pádua, porque ele praticou o crime antes da lei. Mas, infelizmente, a gente precisa que coisas aconteçam com pessoas que têm repercussão. Porque se acontece com a gente vai na delegacia, a delegacia não está especializada e não dá em nada. A gente fica com o nosso prejuízo. Então, infelizmente, às vezes é melhor até que aconteça com a gente no banco. Porque o banco está tão acostumado, só você vê o cartão foi clonado, na hora ele estorna. Ele nem contesta. Porque ele sabe que isso acontece. Agora, se é um órgão, ou se é uma pessoa jurídica que não tem essa estrutura, você vai ficar no prejuízo. Até porque, muitas das vezes, eles têm endereços falsos. Então, a gente não consegue nem processar. Porque o endereço que está ali é um endereço que não existe. Ah, não, tem outro ali embaixo. Aqui a gente tem o ransomware, que é um programa que ele vai criptografar, ele vai copiar dados do usuário, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar os slides, eu passo para o padre ou para a professora, e aí vocês ficam com acesso, tá? Se vocês tiverem interesse. Porque no de cima, a gente falou da invasão para acompanhar o que está sendo feito. No crime de baixo, eu vou extrair esses dados. Eu vou extrair esses dados e vou conseguir logar nesses sistemas com os dados que eu peguei do usuário. Então aqui, eu vou utilizar esses dados para acessar sistemas importantes. Então eu vou tentar acessar sites de governo, sites de banco. Eu vou tentar, de fato, acessar informações que vão trazer repercussão. Eu vou trazer informações que vão realmente produzir uma proporção ali, um crime bonito, sabe? Não é um crimezinho básico, igual foi o meu celular ou de vocês. É um crimão. É aquele crime que você vai ser o criminoso, tá? Então aqui, no de cima, eu pego aí eu viro como se fosse uma espiã. No de baixo, eu pego os seus dados, login e senha, para acessar essas informações. Furto e fraude eletrônica. Esses crimes, eles já estão no Código Penal, tá? Como o nosso Código Penal é de 40 e a gente está num boom de crimes novos, né? Seja relacionados a direito digital, seja relacionados à violência de gênero, o nosso Código Penal, ele vem em constante reforma. Então, em 2025, a gente já teve aí umas 7 alterações legislativas só na parte de crimes do Código Penal, porque o legislador, ele precisa se atualizar. A partir do momento que a gente tem um Código de 40, muita coisa que era crime, hoje em dia a gente não tem mais essa necessidade. O adultério era o crime, né? Caiu em desuso. Não o adultério, mas o crime, né? E aí a gente começa a ver outras necessidades, outros crimes surgindo. Então a gente passa a ter agora determinados crimes, inclusive praticados com inteligência artificial. A gente já tem a possibilidade de encontrar na Lei Maria da Penha crimes praticados com violência, com inteligência artificial. Então a gente tem que atualizar sempre. E a gente não está dando conta, porque quando a gente acha agora, a gente conseguiu cercar. Vem um crime novo. E aí a gente tem o furto e a fraude eletrônica. A fraude eletrônica, falando português bem claro, foi um dos primeiros que começou, né? Quem nunca ouviu falar em clonagem de cartão de crédito? Fraude eletrônica, tá? Eu me lembro que eu fui fazer a prova pro mestrado em 2018, não, 2016 que eu entrei no mestrado. A internet, a tecnologia não era de hoje. E um rapaz
se inscreveu na prova do mestrado, ele teve trabalho de pagar a inscrição, fazia a prova escrita, e aí no dia da prova de aula, da prova arguição dele, ele perguntou ao professor da banca se podia emprestar o notebook porque ele estava sem para poder acessar o trabalho dele. O professor emprestou. Deu 5 minutos, o rapaz falou que teve um imprevisto, que um parente morreu e que não poderia ficar. Deu 10 minutos e o professor começou a receber SMS de várias compras feitas no cartão dele. Isso em 2016. Eu só soube dessa fofoca porque eu era próxima a fazer arguição e estava em tumulto, porque na hora ele não maldou que foi o rapaz. Ele achou que tinha esquecido algum cartão em algum lugar e tal. E aí quando ele mexeu na carteira, eu entrei na sala, eu já era professora de Direito Penal, e aí ele falou assim, eu tô aqui com a cabeça quente porque os meus cartões estão aqui, mas tá chegando um monte de SMS de compra no meu nome. Aí eu falei assim, mas só deixou seu celular em algum lugar, seu computador? Ele falou, o rapaz antes de você usou meu computador. Eu falei, foi isso. E aí assim, descobriram que a documentação que ele apresentou para fazer a prova do mestrado era falsa e que ele não era nem burro, porque ele passou na prova escrita, né? Não sei nem se o trabalho dele era sobre crimes, né? Enfim. Mas olha o trabalho que ele teve. Olha aí, ele estudou para fazer a prova, para chegar na prova oral, para poder acessar o notebook da banca e poder fazer isso. E isso, infelizmente, está cada vez mais comum, tá? Então, alguém pede seu celular emprestado porque está com algum problema, e aí quando você vê, seus dados começam a chegar mensagem de compras indevidas, e a gente consegue boleto falso, né? A gente tem muito boleto de IPTU falso, taxa de incêndio falso, anuidade da OAB, muita coisa. E você entra no site, é igualzinho. É um detalhe que faz você perceber que aquele site não é oficial. E aí chega no seu e-mail o boleto. E aí você olha, aí fala assim, pago ou não pago? Porque quando a gente está de boa fé, é difícil acreditar que tem tanta gente de má fé, né? E a OAB é demais. Todo dezembro, quando a gente recebe a anuidade do ano seguinte, eu recebo um boleto falso. Eu e todo mundo. É impressionante. Aí assim, a gente descobre porque a gente recebe um boleto falso, aí 2 dias depois começa a OAB a avisar que tem gente mandando boleto falso. IPTU é a mesma coisa, taxa de incêndio, IPVA, e aí bota um link que é muito parecido com o site oficial, seja do governo, e aí um detalhezinho que faz não ser o site oficial. Eu tava contando pra eles que eu acho que eu sou super esperta nessa área, que ninguém me pega. Aí eu caí no golpe, ano passado. Eu sou muito devota de Nossa Senhora, e aí no Facebook, como o Facebook sabia que eu era devota de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora não tem perfil, então como é que o Facebook sabe? Ouvindo minhas conversas. E aí, recebi um vídeo da TV Aparecida. Aí eu falei, vídeo da TV Aparecida? E aí o padre que apresenta o programa no canal Aparecida, inteligência artificial perfeito, mexendo a boca normal, falando, olá, você é devoto, esse é o ano do jubileu e nós vamos distribuir para os devotos 100 imagens de Nossa Senhora Aparecida com manto bordado pelas freiras, não sei de onde. Aí eu falei, ai, que coisa linda, eu quero. Gente, quando que eu ia imaginar que eu ia cair no golpe de um padre, né? O golpe padre fake, exatamente. Mas, assim, é muito interessante quando a gente fala disso, porque eles se utilizam de pessoas que têm fé pública. Porque se ele bota uma pessoa normal, oi, eu trabalho aqui na paróquia, não ia tanta gente cair no golpe. Então eles se utilizam de pessoas que são respeitadas,
eles se utilizam de pessoas que passam uma credibilidade. Então a gente tem golpe com padres, a gente tem golpe com líderes religiosos de uma maneira geral. A gente hoje em dia tem golpe de vaquinha na internet, de crianças doentes, né? A gente tem golpes seríssimos. E aí, só para finalizar o golpe da santa, que eu caí, você não pagava a santa, só pagava o frete. E aí eu cliquei lá no link, me redirecionou para um site idêntico ao site da loja do Santuário Nacional. E aí eu, super animada, paguei o frete. Aí depois que eu paguei o frete, eu falei assim, vou pesquisar se isso é golpe. Aí joguei no Google. Depois do golpe. Golpe da santa. Muita gente reclamando. E a santa nunca chegou lá em casa, né? Então vocês vejam, eles têm técnicas para pessoas que, em regra, não cairiam no golpe, caírem. Isso é o golpe do É o corpo do vigário. A gente tem golpe de médicos, né? A gente tem golpe manipulando artistas, falando de remédio para emagrecer, pedindo dinheiro. A gente tem muitos golpes que se utilizam de pessoas. A inteligência artificial está muito perfeita, gente. Óbvio que se for aquele golpe da inteligência artificial de um elefante dançando me dá um dinheiro, eu não vou cair. Mas quando eu imaginar que no ano do jubileu iam se utilizar de um padre para fazer o golpe? Isso é diferente de pessoas golpistas, tá? Então, por exemplo, tá em evidência agora também, líderes religiosos, eles mesmos, falando que vão rezar pela pessoa se ela fizer o Pix. Isso não é inteligência artificial, tá? Isso é o mau caratismo raiz, sem a tecnologia. Eu vou rezar por você se você me fizer um Pix. Isso aí é estelionato. Estelionato religioso, que estão chamando. A gente tem estelionato hoje em dia sentimental, a gente tem milhões de estelionatos, né? Porque as pessoas se utilizam da fragilidade dos outros. Eu estou passando por um momento difícil, eu preciso de uma oração, eu estou carente, encontro uma pessoa super legal na internet, e aí a gente tem todos aqueles crimes que antigamente a gente só via na vida real acontecendo em âmbito digital. E aí, eu, além de metida engraçada, muito estudiosa, falei, não vai porque crime contra a honra não prende. Aí ele ficou parado olhando para minha cara e foi embora. No dia seguinte, ele voltou, pediu desculpa em sala de aula, disse que estava num dia ruim e que não foi nada comigo e pediu desculpas e ficou tudo bem. Mas o que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente acha que está brincando e se a outra pessoa não entender aquilo como uma brincadeira, aquilo é crime. Não me liga, hein? Porque, sério, às vezes você fala... A gente tem, né, os crimes contra a honra, que a gente chama, que às vezes são chamados de crimes recreativos, são aqueles crimes que as pessoas são metidas a engraçada e a pessoa pode não estar gostando. E foi por isso que o bullying virou crime, né? Porque, às vezes, a pessoa não está gostando, não é porque ela não está respondendo que ela está achando legal. Ela pode não estar respondendo para não ser mais... menosprezada. Ela pode diminuída, ela pode estar calada para evitar mais ofensa. E aí, quando a gente tem o crime contra a honra, eu falei da calúnia e falei da injúria. A difamação é a fofoca. Então, se eu falo para a pessoa, é injúria. Agora, se eu chego aqui e conto, vocês não sabem ainda maior, aquele professor que está lá fora, é maior bandido. Rouba todo mundo aqui na PUC. Isso é difamação. Então, a difamação é quando eu propago a informação. Então, teve uma época da minha vida, quando a gente tinha jornal... Agora, rede social, a gente tem isso o dia inteiro, né? Mas eu sou da época que a gente tinha jornal, e o jornal tinha coluna de fofoca. E foi assim que eu conheci muitos artistas, porque todo dia eu estava representando o jornal contra um artista no fórum.
Porque por mais que aquilo estivesse acontecendo, por mais que aquilo fosse verdade, não cabe a ninguém divulgar. Né? Então eu não posso acabar com a reputação de alguém porque é verdade, porque isso, eu não tenho nada com isso. Então, às vezes, a gente está fazendo uma gracinha que não é engraçado, quase sempre. Né? Às vezes, a gente está fazendo uma brincadeira que não tem graça. Você pega a pessoa num dia ruim, isso vira um processo. E, às vezes, se é com um colega de trabalho, então, isso pode ter proporções muito mais graves. Pode acarretar uma demissão, pode acarretar, se você é funcionário público, um processo administrativo. Então, isso é muito sério. E quando a gente tem o cyberbullying, é tudo isso em rede social. A gente vê muito crimes de ódio contra influencer, né? Contra aquelas pessoas que querem expor a vida o tempo todo. Aí eu ouço assim: ah, professora, mas se a pessoa quer expor a vida dela, ela tem que ouvir. Não, ela não tem que ouvir. Se você não concorda, para de seguir. Né? Então, assim, a gente tem influencers que a gente sabe que postam muita besteira, mas não é por causa disso que você pode chegar lá e xingar, ofender. Até porque, gente, vou falar uma coisa feia, tá? Se você quer ofender alguém, se você quer xingar alguém, ou fala pessoalmente ou liga. Não produz prova contra você. Se você escreve isso, hoje em dia tudo é print. Não tem como eu falar que foi você. Ah, mas eu sou esperta, eu tenho um perfil fake. Gente, todo mundo descobre perfil fake. Existe uma coisa chamada IP que qualquer um derruba. Todo o WhatsApp aqui, as mensagens são criptografadas. Significa que tem alguém lendo. Aí o WhatsApp bota aquele comercial, né? Que ninguém lê as suas mensagens. Tem muita gente lendo. E volto ao que eu falei no início. Não te pegaram, não é porque você é esperto, é porque você não é relevante. Porque o dia que você falar algo que realmente tenha uma proporção importante, vão te pegar. E fácil. Não, pela minha palestra, o celular vai para... Tem uma lixeirinha ali fora. É isso. Eu tô sentindo que ele tá rindo de nervoso, né? Não, fica tranquila, tá tudo certo. Então, uma coisa importante no bullying e no cyberbullying, né, que pode acontecer em grupo de WhatsApp, é a reiteração. Então, se eu faço uma única vez, é um crime contra a honra apenas. Mas se eu faço aquilo de forma reiterada, além do cyberbullying, eu respondo pelo crime contra a honra. Tá? Então, para que a gente tenha a caracterização do bullying, seja o bullying presencial, seja o cyberbullying, eu preciso que seja de forma reiterada, com o objetivo de diminuir, de hostilizar e de desprezar aquela pessoa. No campo do bullying, no campo dos crimes contra a honra, a gente tem também o crime de perseguição, que a gente chama de stalking, né? O crime de stalking está no Código Penal escrito como crime de perseguição, porque no Código Penal até o cyberbullying está escrito em português, tá? Entre parênteses está cyberbullying. O crime de stalking é um crime que pode acontecer fisicamente, mas ele também pode se dar em ambiente virtual. Então, por exemplo, é aquela pessoa que comenta todas as suas fotos, todos os seus stories. É aquela pessoa que você bloqueia porque é inconveniente, ela faz um perfil falso. É aquela pessoa que posta uma foto sua, você está em algum lugar, daqui a pouco você recebe uma foto sua naquele lugar porque a pessoa está te seguindo. Isso acontece muito. Eu tive uma aluna que ela terminou com o namorado dela, e o namorado dela, ela estava indo para a faculdade de Uber,
e o namorado dela postou uma foto dela dentro do carro e falou: tá indo para aula? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que é carinho, que é amor. Ah, ele é ciumento, ela é ciumento porque ela me adora. Não, ele é ciumento porque ele é doente. Isso é o começo de uma bola de neve. Tá? Então a gente precisa ter relacionamentos saudáveis. Eu já fui stalkeada por um aluno. Tudo que eu postava, ele escrevia: maravilhosa, diva. Falei, isso não é comentário pertinente, né? Até porque o meu Instagram tem postagens que não, enfim, não tem nada de musa, nada disso. É bem a vida real e aula. E aí, eu postava em um lugar: a senhora vai ficar até que horas? Nesse nível. E aí, só que eu sou professora de Direito Penal, né? Obviamente que eu não usei o nome dele, mas um dia eu cheguei na sala de aula e falei que várias vezes eu era stalkeada, mentira, só teve ele, e que era tudo printado e já tinha encaminhado tudo para a delegacia competente. E aí ele me bloqueou de tudo e trancou a faculdade. Outra coisa com relação ao stalking, que é muito sério. Cuidado quando a gente posta que está em um lugar no tempo exato. Colocar a localização no tempo exato é perigoso. Eu viajo bastante. E aí, uma vez eu estava no Egito. Principalmente nesses lugares, né? Eu estava no Egito, o hotel maravilhoso, de frente para a pirâmide. Eu cheguei no Egito, fiz uma foto e postei a localização. Não deu 10 minutos para eu receber um monte de mensagem de homens árabes dizendo que estavam na porta do hotel para me conhecer. Então, existem pessoas que ficam naquela localização acompanhando quem está ali. Então, às vezes, você acha, né, que você está postando, não, aqui é seguro. Tem pessoas que ficam ali fazendo check-in naquele local para procurar vítimas. E isso é muito sério. E aí, você é da onde? Até que horas você vai ficar aí? Eu estou passando na porta do hotel agora. E o outro, você vai ficar até que dia? Eu estou na porta do seu hotel. O outro, vou me hospedar aí. Loucura, loucura. E por que que eu identifiquei? Tudo em inglês, né? E isso, aí, o que pode acontecer? Que acontecia com algumas colegas que fizeram a mesma coisa que eu. Ai, gente, que legal, a gente está famosa. Eu falei, a gente vai ficar mais famosa, que a gente vai morrer. Então, isso não é legal, isso não é engraçado. Isso é sério. Então, muito cuidado com o que a gente posta, onde a gente posta, principalmente se a gente está sozinho, se a gente está exposto, se a gente não está num lugar de fácil acesso, que vai chegar socorro. Muito cuidado. Eu sei que é legal postar. Então, o que eu faço agora, depois disso, que foi em 2017? Quando eu viajo, eu posto sempre um dia depois. Então, às vezes, eu já estou em casa, já estou dando aula e estou postando coisa antiga. Porque é muito perigoso, principalmente lá fora. A gente tem a mania, o brasileiro, de achar que o Brasil é o pior lugar do mundo, mais inseguro do mundo. Não é. Principalmente para esse tipo de crime. Tá? A gente tem uma menina, eu acho que foi em São Paulo, que postou a localização dela, o rapaz esperou lá no ponto de ônibus e matou. Que até no início desconfiaram do namorado, desconfiaram do pai, e depois se descobriu que foi um rapaz de que a conhecia de vista, estava seguindo, viu a localização, ela botou indo, partiu casa, entrando no ônibus, alguma coisa assim, ele já sabia onde ela morava, esperou lá no ponto, levou para o matagal e matou. Olha o transtorno que isso causa. Né? Então, isso é muito importante a gente falar, quem tem filho, quem tem irmão, quem tem parente menor, mais jovem, né, que quer postar tudo a todo momento. Isso é complicadíssimo. Vazamento e exposição de dados pessoais. Então, publicar dados pessoais de alguém, não publicar, mas fornecer para outra pessoa, sejam dados
de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Isso tudo é crime, tá? Então, ninguém tem o direito de divulgar dados de outras pessoas. E isso acontece todo dia, né? Quem é que sabe o nosso telefone para oferecer plano de saúde? Quem é que sabe o nosso telefone para oferecer cartão? Tem alguém vazando nossos dados. Direitos autorais, né? Baixar aquele PDF daquele livro, aquela música, aquele filme. Vejo sorrisos de preocupação. É isso, gente. Né? Isso acontece. É raro, mas acontece muito, né? E se a gente pega alguém aí que de fato esteja fiscalizando as obras que produz, direitos autorais, isso pode ser um problema sério. E aí, vou falar com vocês agora sobre dados pessoais e dados sensíveis que muita gente confunde. É que já está escrito ali, então vocês já vão acertar. Quando eu falo assim, CPF é dado pessoal ou dado sensível? Todo mundo fala dado sensível. CPF é dado pessoal. Endereço é dado pessoal. Data de nascimento é dado pessoal. Dado pessoal é aquilo que é o seu cadastro. Tá? Então, dado pessoal é aquele que te identifica como pessoa. Então, quando a gente nasce, a gente ganha uma certidão de nascimento, que tem nossa data de nascimento, que tem o nome dos nossos pais. Isso é dado pessoal. Dado pessoal é aquele dado que tem cadastrado e vai te identificar como pessoa. Hoje em dia, a identidade nova, inclusive, é só o CPF, né? Então, ele é o nosso dado pessoal mais importante. Mas ele não é um dado sensível. O dado sensível é aquele dado de como eu me enxergo. É aquele dado que são de características que eu adquiro ao longo da minha vida. Gênero, religião, raça. Isso é dado sensível. E qual é a diferença de um para o outro? Por que a gente chama o dado sensível de sensível? Porque é o dado sensível que leva à discriminação. O dado pessoal, eu não posso discriminar alguém. Ah, eu não gosto daquela pessoa porque o CPF dela termina com 7, eu odeio 7. Ninguém faz isso, né? Mas o dado sensível é aquele dado que leva à discriminação. Seja por religião, seja por raça, seja por gênero. É aquele dado em que eu vou dizer quem eu sou. E esse é o dado que não pode ser vazado. Tá? A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é de 2018, mas entrou em vigor em 2021, ela veio justamente para proteger esses dados. Para evitar que pessoas sejam discriminadas na hora de arrumar um emprego, na hora de conseguir um passaporte, pela forma com que ela se identifica e se enxerga, tá? Então, toda vez que eu tenho um dado sensível, esse dado, ele é um dado que sou eu. Eu me declaro assim. Eu não posso escolher o número do meu CPF, eu não posso escolher o nome dos meus pais, e eu não posso escolher a data de meu nascimento. Mas qual é a minha raça, qual é a minha religião e qual é o meu gênero, sou eu que declaro, tá? Recentemente, agora em setembro, a gente teve pelo governo da Bahia, eu não sei se os senhores viram, a divulgação da relação de portadores de HIV da Bahia. Isso é um dado sensibilíssimo. Quando a gente faz um exame de sangue que vai coletar também para diagnóstico de HIV, a gente assina um termo de que autoriza que esses dados sejam fornecidos para o Ministério da Saúde. Só que o Ministério da Saúde se compromete a guardar esses dados em sigilo. E esses dados foram divulgados porque eles queriam informar quem é que ia perder um benefício, tipo o Rio Card da Bahia. Só que eles divulgaram o nome e o CPF dessas pessoas. Isso é seríssimo. E aí a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem punições para isso.
A gente não tem aqui um crime previsto no Código Penal, porque isso não foi feito com dolo, ou seja, não foi feito com a intenção de prejudicar. A gente tem aí, de fato, apenas uma incompetência mesmo de quem fez isso, né? Não foi de propósito, vamos sacanear todo mundo. A intenção ali foi a falta de um cuidado. Então, os crimes os crimes digitais, de uma maneira geral, eles são todos dolosos, ou seja, eu vou praticar porque eu quero praticar. Não são crimes que são praticados na modalidade culposa, então eles não vão responder criminalmente, eles vão responder só administrativamente. Acredito de forma grave, mas não vão responder de forma criminalmente, tá? E aí a gente tem o estelionato online, que é maravilhoso, né? São aqueles sites de viagens que você compra e que você nunca vai viajar. São aqueles sites de salão de festas que você nunca vai fazer sua festa, porque não existe. Então, isso é o estelionato online. Qual é a pegada do estelionato? No estelionato, você é induzido a erro. Você acredita que aquilo é sério, você acredita que aquilo é confiável e, por isso, você fornece. Então, o que aconteceu comigo do golpe da Santa foi estelionato online, tá? A gente tem muitos sites de viagem que as pessoas pagam e não tem nada. Festas, casa de festa, tudo lindo, você chegar lá, um galpão. Tudo isso é estelionato online. Hoje em dia a gente já tem o estelionato religioso, a gente já tem o estelionato sentimental, é aquela pessoa que faz você se apaixonar por ela na internet, conversa. Às vezes a pessoa é uma IA, a pessoa não existe, né? A pessoa tem a famosa deepfake, bota lá um rosto bonito, conta uma história romântica. Tá acontecendo também hoje o estelionato relacionado também à chantagem. Você começa a se relacionar com uma pessoa online e aí a pessoa pede um nudes, você manda, e aí depois a pessoa pede dinheiro para não divulgar aquelas fotos. A gente tem o estupro virtual, que é quando a pessoa diz que tem foto. Geralmente, o que acontece? A pessoa entra com outro rosto, um rosto de IA, e diz que é de uma agência, e pede fotos suas com roupa íntima ou roupa nenhuma para uma campanha. Você manda. Obviamente que eles vão fazer isso com pessoas que estão cadastradas em agência. Não vai fazer isso comigo, né? Nem com o padre. Então, eles têm um perfil específico. O que é importante que vocês entendam é que para cada perfil específico há um criminoso especializado. Não é um criminoso só que vai jogar em todas as áreas. Para cada crime, para cada público, a gente tem um criminoso específico. E aí, você manda as fotos. E depois aquela pessoa começa a te chantagear para que você pratique atos libidinosos. Quando eu falo atos libidinosos, todo mundo entende? Sim? Com ela, para que ela não divulgue aquelas fotos. Estupro digital, tá? Então, a gente está diante de muitos crimes e a pessoa fica na mão daquele criminoso. Tem gente que se suicida por causa disso, né? E o que é mais importante é que, às vezes, a gente recebe alguma coisa nesse contexto e o que a gente faz porque a gente é fofoqueiro? A gente divulga. A partir do momento que você divulgou, você também praticou o crime. Então, eu me lembro que a minha irmã, no trabalho dela, ela recebeu a foto do chefe dela praticando ato sexual no grupo dos professores. Todo paramentado, enfim. E aí, ela queria me mostrar e falou assim, vou te mandar. Aí eu falei, não me manda, porque se você mandar, você está praticando crime. Deixa eu ver no seu celular mesmo. Porque fofoqueira eu sou, né, gente? Eu podia ter falado, não quero ver, mas eu falei, faz assim. E apaga.
A partir do momento que você repassa e você armazena, você também é um criminoso. Isso serve não só para nudes, isso serve para foto de gente morta, gente apanhando. Quase não tem isso no Rio de Janeiro, né? Eu estou falando mais da Dinamarca. Mas, se acontecer aqui, já sabe que não pode repassar. Nem armazenar. Não passei para ninguém, não, mas está no meu celular. Vai que resolvem investigar. Lembra que as mensagens são todas criptografadas? Vão pegar vocês. Recebeu, apaga da lixeira, apaga de tudo que é lugar. A gente não pode ficar com essas coisas nos nossos telefones, tá? A invasão de dispositivo informático, foi o que eu falei, né? É quando alguém invade o seu telefone, o seu computador, o seu tablet sem autorização, e aí tem acesso a todos os seus dados. Pode passar, por favor? E foi aquilo que eu falei no início, né? Como é que os crimes digitais cresceram tanto no Brasil? Eles cresceram em razão da popularização dos dispositivos móveis. Todo mundo hoje em dia tem um celular no mínimo, né? Aqui eu estou vendo muitas pessoas com notebook, com tablet. Então, assim, cada um aqui pode ser invadido no mínimo 2 vezes. É isso, né? Porque a gente está exposto. O crescimento do comércio eletrônico também é uma deixa para que os crimes aumentem. A gente compra tudo na internet. A gente passa o dia comprando na internet. Toda hora nas nossas redes sociais oferecem alguma coisa. E a gente está à toa, a gente compra. E aí a gente tem os alvos, né? Quem são as principais vítimas? Então depende do ramo que o criminoso escolheu se especializar. Então, se é um criminoso que gosta de sistemas, ele vai procurar empresas, órgãos públicos, instituições financeiras. Se a gente tem aqueles criminosos de menor monta, que gostam de ganhar na quantidade, eles vão pegar, clonar cartão, vão criar plataformas de compras que não existem. E esses crimes, muitas das vezes, eles são praticados de presídio, né? Porque eu espero que os senhores não tenham ido a um presídio antes, mas se tem um lugar que o celular pega bem é no presídio. Antigamente, né, sempre pegou, porque tinha aquele falso sequestro. Ligava, né, DDD 47, 90 blau, sabia que era falso sequestro. Então, eles também estão se especializando e eles agora também praticam crimes digitais, tá? E quais são os impactos que as vítimas sofrem? Prejuízo financeiro, às vezes prejuízo na sua reputação, dependendo do que for o crime, de como esse crime for divulgado. Então, existem diversos tipos de prejuízo. E aí a gente tem a legislação brasileira, né? Como é que foi que o Brasil começou a tentar adequar a sua legislação a tanta demanda? Primeiro, a Lei Carolina Dickmann. A Lei Carolina Dickmann ela é de 2012 e ela foi criada porque a Carolina Dickmann teve o notebook dela quebrou e ela mandou para consertar. E a pessoa que consertou o notebook dela invadiu, pegou fotos íntimas, divulgou, enfim. E daí a gente tem a Lei Carolina Dickmann, que é uma lei criada, é a primeira lei que a gente tem no Brasil sobre isso. Então, ela é uma lei que foi criada para invasão de dispositivo eletrônico e, através dessa invasão, entra tudo. Se essa invasão decorrer divulgação indevida, se decorrer fraude, tudo surgiu aqui da Lei Carolina Dickmann, tá? Essa lei, ela veio para penalizar condutas que até então não eram penalizadas, lembrando que o nosso código é de 40. Então, a única coisa que tinha, quando tinha, era a máquina de escrever, né? Então, nunca que o legislador pensou nisso. Logo atrás da Carolina Dickmann, veio a Lei de Crimes Cibernéticos. A Lei de Crimes Cibernéticos, ela tem por objetivo dizer quem investiga esses crimes.
é de quem essa responsabilidade? Polícia Federal, tá? Principalmente porque ele é um crime, na maioria das vezes, interestadual. Então, a Polícia Federal é a responsável por investigar. Nada impede que, se você for vítima de uma fraude, de uma invasão de rede social, você procura a delegacia mais perto da sua casa, tá? Mas quando a gente tem crimes que comecem a invadir instituições, órgãos públicos, a competência é da Polícia Federal. Foi essa lei também que criou as delegacias especializadas. A gente já tem delegacias especializadas de crimes cibernéticos no Rio de Janeiro, tá? O que a gente não tem ainda é vara criminal especializada. A gente não tem vara criminal especializada em crime cibernético. Então, isso às vezes causa um problema, porque o delegado é especializado, mas aí cai num juiz, senhorzinho, que não sabe nada sobre o tema, porque passou no concurso há muito tempo, porque não estudou mais e não sabe nem como julgar aquilo. É nisso que a gente vem se deparando no Rio de Janeiro, tá? A gente não tem do judiciário, quando eu digo judiciário, eu estou falando do juiz, uma capacitação para tratar desses crimes. Esse é um tema, gente, que está tão em alta, proteção de dados, crimes digitais, que eu faço meu pós-doutorado no Instituto de Medicina Social da UERJ. Tem nada a ver com direito. E meu trabalho lá é a proteção de dados em pesquisas de saúde. Porque quando a gente tem pesquisas de área de saúde, a gente tem muitos dados sensíveis. A gente tem comitê de ética. A gente tem várias questões. E é um tema que ninguém fala. A gente não vê no direito pessoas se debruçando sobre isso. Tanto que eu fui dar uma palestra sobre isso na ONU. Pelo convite da OMS, para a galera no mundo todo que faz pesquisa de saúde, como é que é a proteção de dados no mundo. Então, eu comparei as leis de proteção de dados da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil. E a gente vê que está todo mundo perdido no mundo todo. Ninguém sabe ainda muito bem o que fazer. A terceira lei é o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, ela é de 2014, e ela é o manual da Internet. Então, o Marco Civil da Internet, ele estabelece princípios, ele diz o que é provedor, ele diz o que é usuário, ele diz o que é rede, ele diz o que é internet. Tudo isso está no Marco Civil da Internet. O que pode, o que não pode, está tudo lá. Então, toda plataforma, todo site tem que estar de acordo com o que diz o Marco Civil da Internet. Porque ele é como se fosse um manual, é como se fosse uma apostila do direito digital no Brasil. Vocês notem que a lei é de 2014, já tem 11 anos. E olha como isso demorou a ser divulgado. A gente só começou a falar disso quando os crimes começaram a aparecer. Até então, a gente não tinha essa divulgação toda, né? E o Marco Civil na Internet, ele fala de uma coisa muito importante, que é a liberdade de expressão. E é uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia, né? Muita polêmica sobre liberdade de expressão, porque a gente não pode confundir liberdade de expressão com liberdade de agressão. A minha liberdade de se manifestar nas redes não faz com que eu possa ofender pessoas. Ah, mas é direito constitucional. Mas existem outros direitos constitucionais, como a respeito à dignidade, que estão acima. Então, a minha liberdade de expressão, ela se encerra no momento em que ela vai ofender o direito de outra pessoa, tá? Aqui tem a Lei de Proteção de Dados, que eu falei para vocês, que ela veio para falar do tratamento de dados. E aí, quando a gente fala de tratamento de dados, a gente está falando de todos os bancos de acesso a dados. Isso acontece muito quando a gente vai fazer pesquisa, que a gente precisa de dados de algum órgão. Hoje em dia, os órgãos estão negando porque diz que a LGPD não deixa acessar. E não é isso. A LGPD tem artigos que diz que, para pesquisas científicas,
comprovada por algum órgão credenciado, ele pode ser usado. Só que as pessoas não leram a LGPD, nem o juiz, e aí diz que não pode. Mas pode, tá? Aquilo que a gente vê em vários sites, eu acho muito engraçado. Todo mundo já deve ter reparado isso. Aceitar cookies. Eu acho muito engraçado porque fala assim, aceitar cookies. Vai você não aceitar o cookie para ver se o site abre direito. Então não é uma faculdade, é uma obrigação. É só para constar que pergunta. Porque, na verdade, se você não aceita os cookies, você não consegue acessar. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados entendeu que todo mundo tem que ter ciência disso. A mesma coisa quando o WhatsApp avisa que as suas mensagens estão sendo criptografadas. Lá na minha pesquisa na medicina social, a gente também trabalha muito o atendimento da telemedicina, né? Até que ponto é só você e o médico que está naquela plataforma? Até que ponto tem outras pessoas ali tendo acesso àquelas informações? Se aquela consulta é gravada, quem está assistindo, quem está vendo? Os e-mails que você envia, que às vezes são exames particulares, quem está vendo aquilo? Então, isso tudo, a Lei Geral de Proteção de Dados está tentando ajudar. Mas está complicado. E aí a gente vai falar agora da atuação dos órgãos. Então, a Polícia Federal e as delegacias especializadas, elas têm por objetivo e por atribuição controlar essa questão, essas práticas indevidas em âmbito digital. O Ministério Público, né, que não é um órgão do Poder Judiciário, diferente da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, o Ministério Público ele tem por objetivo fiscalizar a lei. E aí, o Ministério Público sempre vai atuar. Toda vez que a gente tiver um crime, o Ministério Público vai atuar. Tá? É o Ministério Público que vai promover a denúncia. Ou seja, é ele que vai iniciar a ação quando a gente estiver diante de um crime digital ou cibernético. O objetivo do Ministério Público, nesse sentido, é a proteção das vítimas. A gente tem, por incrível que pareça, uma cooperação internacional. A gente tem aqui países se ajudando para que isso funcione, para que isso dê certo. A gente tem países fornecendo dados de sites de um para o outro. A gente tem leis sobre o tema que conversam entre si. É muito difícil. A lei mais importante que a gente tem sobre direito digital é a lei da União Europeia. E a lei brasileira, ela foi criada com base na lei da União Europeia. Porque as leis precisam se conversar. Se hoje em dia a gente está no mundo digital e a maior característica do mundo digital é a globalização, é a diminuição das fronteiras, não faz sentido cada país ter a sua lei engessada. Se eu estou falando de um direito que eu posso estar... o meu algoz pode ser alguém de outro país, ou eu posso ser o algoz de alguém de outro país. Então, a gente tem a cooperação internacional nesse ramo, funciona bem. E aí a gente tem os impactos sociais e econômicos. Prejuízo financeiro, né? Principalmente quando a gente tem aí invasões de sistemas bancários, de órgãos públicos, a gente tem aí uma grande demanda de problemas financeiros. Quando a gente fala de pessoa física, a gente tem questões também relacionadas à honra, à reputação dessas pessoas, que podem até ter efeitos mais graves, como eu falei, suicídio, divórcio, tudo isso em razão de uma bobeira. E aí a gente tem a privacidade. A gente está exposto o tempo todo, e isso inclui, né, quando a gente aluga uma casa, procurar se tem câmera em algum cômodo, ou se a gente vai para o quarto de algum hotel, procurar se você está sendo vigiado, se tem câmera no banheiro, porque isso é muito sério, tá? Efeitos. Principal efeito, quando a gente tem no serviço público, o serviço público para.
né? A fraude do INSS. Como é que ficou, né? A gente tem problemas sérios. Segurança nacional, porque a gente pode estar falando aqui de invasores que estão tramando invadir um sistema para poder invadir depois pessoalmente. A gente tem uma descredibilidade. As pessoas passam a entender que aquele ambiente não é mais seguro e passam a parar de utilizar aqueles serviços. E como é que a gente pode tentar combater esses crimes cibernéticos para tentar criar um mundo melhor? Primeira coisa é a educação, é capacitar as pessoas, é fazer com que as pessoas falem sobre isso, é fazer com que as pessoas entendam que todos nós estamos vulneráveis a ser vítimas e que, não só vítimas, a gente tem que tomar cuidado também para que a gente não seja o criminoso. Então é muito importante falar sobre isso. É igual quando eu falo sobre Lei Maria da Penha, né? Eu acho que a gente sempre faz evento de Lei Maria da Penha perto do Dia da Mulher. A gente tem que falar para o homem, a gente tem que falar no quartel, a gente tem que falar no time de futebol, porque a gente tem que falar para quem agride. Porque às vezes aquela pessoa não sabe que é um agressor, porque ela viu isso em casa a vida toda. Então a gente tem que falar também para aquela pessoa que pratica o crime, não só para a vítima, porque às vezes ela não sabe que aquilo é crime. Às vezes ela acha que é engraçadinho, porque todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz que está certo. Porque tem sempre alguém que vai levar conta, e pode ser você, né? Aquilo que a nossa mãe fala que a gente não é todo mundo, é verdade. Principalmente nesse meio. E volto a dizer, não é porque ninguém te descobriu, é que não sabem quem é você. É porque você não fez algo relevante ainda. Então, hábitos seguros na internet. Não ativar a localização em dispositivo que você não conhece. Se você vai entrar num site qualquer que quer saber sua localização, não tem necessidade disso. Não informa os seus dados se não são de fonte segura. Cuidado com as compras. Se você for fazer uma compra com cartão virtual, faz aquele cartão 24 horas, que faz uma compra só e acaba. Não deixa login e senha aberta. Não abre o WhatsApp em computador que não seja o seu. Ah, mas eu saio e apago. Tá bom. E aí, quais são as ferramentas, né? O antivírus, o velho e bom antivírus, ele ainda ajuda a você fazer uma varredura para saber se tem programas espiões no seu computador. Porque, às vezes, tem programas espiões lá que você não sabe. Então, o antivírus ainda é seguro, né? A autenticação em 2 etapas, que é chato pra caramba, mas ele ajuda muito, tá? Porque, às vezes, estou com pressa, aqui é uma bobeira. Gente, não é bobeira. Isso ajuda muito. Aquilo, né? Às vezes, quem tem e-mail do Outlook, você está tentando entrar, eu recebo direto do Suriname, do Zimbábue, gente tentando entrar no meu e-mail. E não sou eu. Se você não tem autenticação em 2 etapas, já teriam entrado, né? Backup regular, para você ter tudo armazenado. Atualização de software, porque senão começam a aparecer coisas antigas falando que você tem que atualizar, que você tem que melhorar, e acaba prejudicando. Coisas que também são importantes. Iniciativas governamentais, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa de palestras sobre isso, a gente precisa de eventos, a gente precisa que o setor público fomente esse tema, o setor privado também, igual a gente está fazendo aqui. E a gente precisa que a sociedade se intere. A gente tem que parar de achar que com a gente não vai acontecer, porque acontece. E aí, né? Coloquei ali só a conclusão de que isso é uma realidade muito grande. Eu tenho certeza que quem aqui não passou por um golpe, conhece alguém que passou por um golpe digital. Quem não viu uma imagem que não podia ser divulgada e repassou, conhece alguém que já fez isso. Quem nunca praticou cyberbullying em grupo de WhatsApp, conhece alguém que já praticou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma realidade que precisa ser mudada.
Porque a partir do momento que a gente tiver um judiciário capaz de mexer nisso, muita gente aí que está impune vai responder criminalmente. E isso acaba com a vida da pessoa. Um processo criminal nas costas acaba com a vida da pessoa, tá? E aí eu deixei aqui uma frase, né? Que antigamente a gente achava que o perigo era ir para a rua, né? A gente achava que dentro de casa a gente estava seguro. E hoje em dia, um clique, a gente pode estar suscetível de perigos tanto quanto a gente tinha antigamente na rua, tá? Muito obrigada pela atenção e estou aberta a perguntas, tá bom? Tudo bem. Alguém tem alguma pergunta? Temos alguns minutos ainda. Padre Marcos quer... Eu não sabia que a gente era... Nós estamos vivendo um mundo tão perigoso, né? Sim. Que é o mundo da internet, tudo isso aí. Então, é um alerta, eu acho que é uma conscientização. Eu acho que a sua palestra nos ajudou muito a perceber e tomarmos mais cuidados, né, diante dessa realidade que está aí, né? Como a senhora falou, o crime não está fora, está dentro de casa, e a gente tem que estar alerta, não é? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que a gente vai chegar a um tempo, que a senhora falou aí da questão da lei, não é? A questão do judiciário, um tempo em que haverá mais segurança jurídica para que esses crimes não aconteçam? Isso está muito longe? Porque a gente vê o seguinte, uma das coisas que mais ameaça aí a questão da conscientização, e a senhora falou muito bem, é a fake news. A fake news está aí, quer dizer, ela Sim. toma... A senhora mesmo foi vítima de uma fake news. Primeiro, como é que a gente pode identificar a fake news? E segundo, será que chegaremos a um tempo em que haverá mais segurança jurídica para esses crimes da cibernética que está aí presente? Obrigado pela sua atenção. Obrigada pela pergunta. Pegando até o gancho, a gente tem também agora o golpe que está muito na moda, que é o golpe do falso advogado, né? Então, muita coisa. O golpe do falso advogado. E como é que surge o golpe do falso advogado? O golpe do falso advogado surge quando alguém pega uma lista de pessoas que têm processos para sair um dinheiro grande. Então, você pesquisa na internet com a ajuda de um advogado de verdade, que tem acesso ao sistema do tribunal, quais são os processos ali que tem dinheiro para receber. E aí você diz que é o advogado e diz que para aquele dinheiro já está para sair, você precisa fazer um Pix. E aí a pessoa faz o Pix, o falso advogado some e nunca mais você recebe. Quase todos os meus colegas advogados já sofreram esse golpe. Eu acho que por atuar na área criminal militar, eu acho que estão com medo de procurar os meus clientes para poder praticar o golpe. Mas por que eu estou falando isso? Porque já se está se invadindo o sistema do Poder Judiciário. Porque a partir do momento que, se você tem acesso a processos que não são seus, até o sistema do Judiciário está vulnerável. Então, eu acho que a partir do momento que começar a mexer, a atrapalhar os juízes, eles vão querer. Porque, para mim, de verdade, o que está faltando é interesse. Está distante da realidade deles. A partir do momento que começar a aparecer a sentença falsa, porque vai aparecer. Gente pegando a senha do juiz e proferindo sentença falsa. Aí vai haver o interesse em acabar com isso. No momento não tem. O problema dos crimes cibernéticos que eu observo do judiciário é a falta de interesse. Interesse em ler a lei, interesse em estudar, porque eles acham que eles estão ali com o deles garantido. O problema é do outro. Então, eu acho que esse tempo vai chegar, não vai demorar, porque o judiciário vai começar a ser atacado também. Não é uma praga, não, mas... Gente, se eles estão invadindo o sistema já para pegar processo, está chegando. E aí eles vão ter que fazer alguma coisa.
Tudo bem, a hora já vai então adiantada. Então, a gente agradece imensamente a professora, a doutora Bianca Freire, pela sua contribuição. Esse ano, a Semana da Cultura Religiosa fala sobre esperançar o mundo, inovação, espiritualidade ética, e com muita habilidade, conhecimento, trouxe essa realidade para nós. Né? Diante de tantas incertezas, fake news, discurso de ódio, é possível a gente esperançar também a internet. Então, que essa conferência nos inspire, né, que a gente saiba utilizar a internet, não cometamos crimes, né, e também estejamos atentos para isso acontecer. Então, a gente agradece imensamente por participar conosco, né, e os alunos, né, que ainda ficaram, assinarem a lista de presença, tá bom? Quem resistiu até o final. Esse é o momento mais importante, a lista de presença. A minha está aqui, tá? Depois vocês veem. E uma salva de palmas. Onde é que está? E quem não é do horário, isso. Quem não é horário, o QR Code está lá fora. E a nossa lembrança para a professora. Obrigada.